Bom pessoal, então a gente chega em mais um vídeo aqui no canal sobre escatologia. A gente está com uma série de vídeos sobre escatologia, sobre essa ideia de escatologia, a gente está aprofundando, cavando sobre esse assunto. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal sobre isso, então se tu quiser te inteirar e aprofundar teu conhecimento sobre isso, a gente fez vídeos aqui nessa série, tu pode acompanhar no canal. E hoje a gente vai continuar falando sobre agora tribulação. A gente falou sobre o anticristo, em boa parte em 2 vídeos. E essa ideia de anticristo significa uma tribulação para a igreja em certo período, né? E quando a Bíblia fala ali sobre essa tribulação, ela vai dar uma figura, vai falar sobre taças e trombetas. Bota uma trombeta aí, André. Quando vai falar sobre então taças, trombetas, tribulação nesse período, o que é? O que a gente pode esperar, né? Lendo isso, ou percebendo isso no texto? Logo que Jesus termina a parte que ele fala sobre o princípio das dores, ali em Mateus 24 até o 14, a partir do versículo 15, ele fala sobre um fato específico do anticristo em relação à cidade de Jerusalém. Isso é uma coisa importante para a gente entender quando a gente estuda profecias bíblicas, escatologia. O Israel é o Israel de verdade, né? É o judeu de verdade. A igreja não é o Israel de Deus, aquela coisa toda nesse sentido, não. Ali então, vamos dizer assim, Jerusalém e Israel são o relógio de Deus, é a maneira como Deus marca os acontecimentos do mundo. E como Paulo fala lá em Romanos 11, o plano de Deus para o povo de Israel não acabou, ele segue. Aí Jesus ele vai falando ali sobre esse acontecimento que vai estar lá, que vai marcar o final do princípio das dores e o início da tribulação. E aí ele fala assim, que nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve e nem haverá jamais. E se não tivesse sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Quando a gente olha para essa fala de Jesus, a gente faz a comparação com o livro de Apocalipse, a gente descobre que no livro de Apocalipse, esse período é representado pelos acontecimentos das trombetas e das taças. E aí vem uma coisa muito importante. Quando o 7º selo é aberto no livro de Apocalipse, fala que então os anjos se apresentam com trombetas para tocar, e cada vez que um anjo toca uma trombeta, um desastre acontece. Um troço assim, catastrófico no mundo acontece. E aí isso vai acontecendo com todas as trombetas até a trombeta final, que a gente vai falar depois sobre arrebatamento, a gente vai explicar especificamente essa última trombeta. Todas as trombetas tocadas, elas também precisam, a gente falou isso no vídeo anterior, serem analisadas junto com as taças derramadas. São símbolos, obviamente, linguagem simbólica, esse negócio de tocar a trombeta e derramar uma taça no mundo, mas não são primeiro vêm trombetas e depois acontecem os fatos das taças. As taças, elas são efeitos ou consequências das trombetas. Então, a maneira certa ou adequada de você fazer a leitura do livro de Apocalipse em relação à tribulação é você ler uma trombeta, ler uma taça correspondente. Ler a segunda trombeta, ler a segunda taça. E aí você vai ver coisas como o anjo tocou a trombeta e veio uma coisa vindo ali do espaço e caiu e bateu no mar e matou 1/3 do mar. Aí quando você vai ler a taça correspondente, você vai ver que toda a vida do mar morreu. Ou seja, parece que com o impacto daquele meteoro, sei lá o que, 1/3 do mar é destruído, mas depois aquilo tem um efeito de destruição do resto do mar. Veio lá uma trombeta, uma estrela cadente do céu, não sei o que, e caiu nos rios e 1/3 da água potável do mundo foi contaminada. Aí quando você vê a taça correspondente àquela trombeta, toda a água potável do mundo é contaminada. Então assim, os acontecimentos das trombetas, eles são causa dos acontecimentos das taças. Então você vê lá, por exemplo, uma trombeta tocada e vem um ser ali, um animal, um demônio, não dá para saber exatamente o que é, mas que surge do abismo e ele pica as pessoas e as pessoas passam a ter uma dor terrível por 5 meses. Elas agonizam, mas não morrem, mas agonizam de dor assim, de uma forma descomunal. Aí quando você vê a parte correspondente da taça, aquela trombeta, fala que foi derramada a taça sobre o trono do anticristo ali, da besta, e as pessoas remordiam a sua língua por causa da dor. Então,
toda vez que você for fazer então a leitura da tribulação a partir das trombetas e taças do Apocalipse, você tem que justapor uma a outra, fazer a leitura delas concomitantes, porque elas não são primeiro trombetas e depois taças. Elas vão acontecer nessa simultaneidade de causa e efeito. E esses acontecimentos, eles vão causar uma convulsão do mundo. Eles vão causar um transtorno gigantesco no mundo. Agora, uma coisa que é importante de você analisar, pensando sobre a igreja nesse momento, é que vai ser uma coisa muito semelhante àquilo que aconteceu com o povo de Israel no Egito, quando Deus estava derramando as pragas sobre o Egito. Deus derramava pragas sobre o Egito, mas o povo de Israel não era afetado por aquela praga. Mas aí o faraó ficava com raiva e vinha e dava no povo de Israel, descontava no povo de Israel. Então, o que vai estar acontecendo no mundo nessa época é isso. Deus vai estar castigando o anticristo, os seus seguidores, o resto das pessoas que naquele momento estarão afastados de Deus. Nenhuma dessas pragas de Deus afeta a igreja, ou na linguagem do Apocalipse, aqueles que têm o selo de Deus na testa, mas aqueles que têm o selo do anticristo na testa ou na mão, que é a marca da besta, que a gente viu no outro vídeo, serão afetados por isso. Aí o anticristo se revolta e persegue mais a igreja. Então vai ficar essa relação durante esse período de 3 anos e meio, que por ser terrível e afetar o planeta, vai ser chamado, ou passa a ser chamado de grande tribulação, ou o pior problema que o planeta já enfrentou. Então, tipo assim, vai ser uma grande tribulação para a igreja, que vai ser perseguida, mas e também para o mundo. Também para o mundo que está perseguindo a igreja. Ele está sendo castigado por Deus. E aí esse é um efeito que assim, a nossa geração, cheia de frescura, às vezes não enxerga Deus nesse outro aspecto, de um Deus irado, de um Deus que se vinga, mas tem uma nos selos ali, no 5º selo, que o sujeito vira e fala assim, o João fala, eu vi as almas dos decapitados por amor ao Evangelho, debaixo do altar, não sei o que, ou seja, as pessoas que morreram aqui por causa de perseguição, que eles falam assim, Senhor, até quando o Senhor não nos julga daqueles que fizeram essas coisas conosco? E aí Deus fala assim, calma, que ainda tem mais gente para morrer e chegar aqui, toma aí uma coisa, descansa, mas quando completar, nós vamos dar uma punida nesse pessoal sim. Então, os castigos da trombeta e das taças ali, essa grande tribulação no mundo, ela é a resposta máxima de Deus por aquilo que eles estavam fazendo com a igreja naquele período, com os cristãos e etc. Então Deus vai estar castigando fortemente, ao mesmo tempo que a igreja está sendo perseguida fortemente. Mas quando a gente fala sobre tribulação, também a gente às vezes envolve um assunto que é arrebatamento da igreja, né? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, então, para não se estender muito. Hoje a gente falou sobre um pouco sobre tribulação, e no próximo a gente vai falar sobre arrebatamento. A igreja é arrebatada antes disso tudo, no meio disso tudo, depois disso tudo. Qual é a situação da igreja? Ou não é, tem a ou não é, até nem é. Quem sofre com tudo isso. Então, para continuar acompanhando a gente com essa série de vídeos, se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima semana.